conversar hoje aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e trouxe uma breve apresentação só para ilustrar um pouco do que a gente está falando. Se alguém não estiver vendo, me sinaliza. Eu acho que a Thalita também já está gravando. Então, vamos começar a discutir um pouquinho do conteúdo, né? Bom, a agenda nossa aqui hoje, ela gira em torno do crescimento, né? É sobre isso que a gente quer falar, e aí a provocação que eu faço para vocês é o seguinte, né? Todos já estão preparados para crescer? Eu imagino que o pano de fundo que trouxe vocês até aqui, o elemento que talvez nos conecte sobre esse assunto, é uma grande preocupação com o futuro profissional. Então, para a gente começar a elucidar um pouco dessa preocupação, dessa reflexão cada vez mais atual em relação ao futuro profissional, é importante a gente entender de onde vem esse sentimento de insegurança, de onde vem essa busca por caminhos, de onde vem essa necessidade de se atualizar constantemente, né? A gente tem pela primeira vez na história 4 gerações ocupando o mercado de trabalho. São elas os baby boomers, que são profissionais atuantes hoje, que estão acima, que têm mais de 50, 60 anos, mas que ainda estão ativos, né? E essa é uma tendência que deve se tornar cada vez mais visível, né? À medida que a gente estendeu prazos de aposentadoria, conseguiu aumentar a expectativa de vida e conseguiu manter também os idosos com uma qualidade de vida melhor. Então, cada vez mais a gente vai ver pessoas, como a gente chama de great talent, né, que são mais seniors ocupando posições no mercado de trabalho. Além dos baby boomers, nós temos a geração X, que é a geração sequente, né? E são pessoas ali que hoje estão na faixa dos seus 40, 45 anos. A gente tem a geração Y, que é a geração ao qual eu pertenço, eu tenho hoje 34 anos, também conhecido como os famosos millennials, né? E a gente tem também chegando no mercado de trabalho, cada vez com uma presença maior, a geração Z, né? Que são as pessoas que nasceram a partir dos anos 2000, e eu, em alguns momentos, quando estou fazendo o processo seletivo aqui na Hub, a gente acaba recebendo alguns currículos de pessoas que nasceram a partir do ano 2000, e essa é a prova irrefutável de que os millennials ficaram velhos já, né, já saíram de moda, e que tem uma geração nova aí chegando, que a gente vai começar a falar cada vez mais e estudar, que é a geração Z. Portanto, a gente tem 4 gerações que tiveram histórias diferentes e que se formaram de maneiras diferentes e que hoje estão ocupando posições no mercado de trabalho. E o que há de comum conectando essas 4 gerações é como será o meu futuro, né? Acho que essa é a questão que todos trazem, né? Quando a gente olha um pouco para o retrovisor, para entender um pouco de como foi o nosso passado, o que a gente enxerga, né? Carreiras muito lineares, então era um fluxo quase que natural, onde o profissional ele se formava, na sequência ele definia a profissão dele, né, pelo fato de ter se formado numa determinada área, ele definia a profissão dele, trabalhava muitas vezes na mesma profissão durante toda a sua carreira e ia em busca de uma aposentadoria, né? Então, quando a gente olhava para as profissões e para o mercado de trabalho, as coisas elas eram muito claras. Por exemplo, um profissional que fazia uma faculdade de direito e que fazia, por exemplo, uma especialização em direito tributário, ele se tornava um advogado tributarista. Uma pessoa que fazia engenharia civil atuava como engenheiro civil. Um profissional que estudava publicidade e fazia uma especialização ou dava uma ênfase maior no conhecimento de mídia, ele se tornava um profissional de mídia. Essas coisas elas eram muito mais claras, né? Quando a gente olha as carreiras olhando um pouquinho para o retrovisor, né? E hoje o que acontece, né? A gente tem carreiras que não são lineares, né? Então o que a gente percebe é que, por exemplo, um engenheiro de produção que é uma pessoa que faz engenharia de produção e que, por exemplo, faz um mestrado em engenharia, você para e pensa o seguinte, né? Você fala assim, bom, acho que é uma pessoa que vai trabalhar no ramo de engenharia, né?
Uma pessoa que faz publicidade e propaganda, ela deve atuar então como um publicitário. E quem faz processamento de dados? Deve trabalhar ligado à área de tecnologia, à área de dados, né? E aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, não sei se todos sabem, mas é que a gente está trazendo, por exemplo, o currículo de algumas dessas pessoas, né? Então, por exemplo, a Cristina Junqueira, que é fundadora do Nubank, ela se formou em engenharia de produção, fez um mestrado em engenharia e fundou o Nubank, né? O Thales Gomes, que ficou muito conhecido por ser o fundador da Easy Taxi, né? Hoje já não é mais atuante na empresa, vendeu a participação dele, atua em outros negócios, mas se projetou para o mercado como fundador da Easy Taxi. Ele estudou publicidade e propaganda, né? E aí, para a gente não ficar só em exemplos de empreendedores, até um colega nosso participa de algumas iniciativas, o Ricardo Basaglia, que é o diretor-geral da Michael Page na América Latina, ele é um cara que se formou em processamento de dados e hoje conduz uma das principais empresas de recrutamento e seleção do mundo. Então, acho que isso reforça de que as coisas elas não são tão claras como elas eram há algum tempo atrás, né? Bom, tendo dito isso, o que a gente tem aqui de cenário, né? A gente começa a ampliar o nosso escopo de formação, uma vez que as formações elas não são tão lineares. Então a gente fala de hard skills, que são basicamente as formações que a gente possui, uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, e isso está ligado a algumas áreas de conhecimento específicas, né? A gente tem as soft skills, que são os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Essa é uma agenda que tem ganhado muita força nos últimos anos. Acho que muitos de vocês, se não todos, já ouviram falar da importância de se desenvolver as soft skills, que são também conhecidas como habilidades comportamentais. A gente começa a ver cada vez mais uma agenda em torno do que a gente chama de social skills, que são skills ligadas às habilidades sociais, então, como exemplo, a capacidade de persuasão, a influência profissional, a autoridade aqui, que eu me refiro à autoridade digital, né, o quanto a pessoa tem a capacidade de aglutinar pessoas ali em torno de um pensamento, em torno de uma ideia. Isso também é uma habilidade que começa a ser considerada no mercado de trabalho. E a gente tem também as digital skills, né, que são habilidades baseadas em conhecimentos digitais, né? Então, por exemplo, gestão baseada em dados, lógica de programação, análise de dados e assim por diante. Então, tudo isso vai criando, né, uma ampliação da nossa demanda por aprender coisas novas, por se formar em coisas novas, e a tendência é que isso continue, né? A gente não enxerga quando faz mapeamento de futuro do trabalho, quando faz mapeamento de futuro das profissões, que essa tendência diminua, muito pelo contrário, né? A tendência é que cada vez mais surjam novos grupos de habilidades e novas demandas dos profissionais, né? E aí eu tenho uma notícia legal sobre isso, né? Que é o seguinte: não dá para a gente aprender tudo o tempo todo, né? Por isso já começa a surgir na literatura americana, ainda começando no Brasil alguma coisa, mas principalmente na literatura americana, a expressão growth skills, né? Que são as habilidades que potencializam um crescimento profissional. Então, de tudo isso que a gente está falando, quais são aquelas habilidades que podem te projetar profissionalmente para atingir os objetivos e quais são as habilidades que você, enquanto líder, deve procurar desenvolver na sua equipe, né? Então, a gente para de olhar para essa divisão de habilidades e passa a olhar o indivíduo com todas as habilidades que, de certa forma, possam ajudá-lo no seu crescimento pessoal e profissional. Bom, tudo isso daqui, né, eu acho que traz o nosso conhecido, né, e acho que já bastante discutido, o mundo VUCA à tona. E quando a gente está falando especialmente de trabalho, de carreira, de profissões, eu acho que tem uma letra desse mundo VUCA que representa bem o que a gente está discutindo aqui, que é a complexidade, né? Então a gente vem é, tendo cada vez mais, observando cada vez mais a complexidade no mercado de trabalho, nas carreiras, nas profissões. E um detalhe, né? Tudo isso que eu falei para vocês até agora era antes
da pandemia causada pelo Covid-19, né? Então, eram estudos que a gente já vinha conduzindo, eram análises que a gente já vinha realizando antes desse ano de 2020, que parece que reservou muitas surpresas aí, que ainda tem muita coisa para acontecer até o final do ano. E aí a pergunta que fica é a seguinte, né? Então, o que, que aconteceu? O que, que acontece daqui para frente, então, somando todo esse cenário que eu já compartilhei com vocês e também com a chegada da Covid-19, né? A gente observou que a pandemia ela trouxe três grandes impactos, né? Na verdade, trouxe inúmeros impactos, mas para o assunto que a gente está tratando aqui de carreiras e profissões, ela trouxe três grandes impactos, né? O primeiro deles é a transformação digital. Tem até um meme aí que circulou um tempo na internet que era uma pergunta, né, que era feita para um executivo, para um empresário, que era o que motivou a transformação digital no negócio dele, né? Aí tinha lá várias opções, o cliente, o profissional de tecnologia, e uma das opções era o coronavírus, né? E é óbvio que na brincadeira ela era o grande motivador da transformação digital dentro das empresas, e realmente, né, acho que muitos dos assuntos que a gente vinha escutando, conversando e discutindo em um determinado ritmo, até a chegada da pandemia, a gente teve que colocar em prática a partir do momento que o coronavírus chegou e pegou todos de surpresa. A gente teve que, então, do dia para a noite, começar a executar a agenda de transformação digital. Algumas empresas já estavam mais adiantadas em relação a esse aspecto e conseguiram, então, se adaptar um pouco mais rápido. Outras não se adaptaram, sofreram, morreram, né? Já são altos os números de empresas que fecharam no Brasil, e outras meio que, né, cambaleando aí, estão tocando a vida e tentando se adaptar dentro da medida do possível, né? Mas para o mercado de trabalho, um grande impacto, sem dúvida nenhuma, é a transformação digital. O segundo impacto que a gente traz aqui é o trabalho remoto. Então, para quem foi possível, né, imagino que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui também foram afetados por essa rotina, né, do dia para a noite, começaram a trabalhar remotamente, né? E quando a gente fala de trabalho remoto, né, a gente pode, isso ainda não está exatamente claro, mas a gente pode estar diante do início de uma competição global por empregos, né? Então, a partir do momento que você consegue trabalhar remotamente, se autogerir e você supera algumas barreiras de língua, por exemplo, a gente passa a começar a olhar para o trabalho em uma escala global, né? Então é simples de você refletir sobre isso, pensando que da sua casa, né, você pode, não tendo mais a necessidade de executar o seu trabalho presencialmente e não tendo mais a necessidade de gerir ou ser gerido presencialmente, o que te impede, por exemplo, de trabalhar numa empresa em Portugal, né? Eu acho que isso é uma questão de meses para que fique um pouco mais claro. Agora as empresas ainda estão tentando se virar, né, com todos os efeitos da crise econômica, mas a gente pode estar diante do início de uma globalização das vagas de emprego, dos postos profissionais, uma vez que o trabalho remoto bem conduzido, ele permite que você trabalhe para qualquer empresa, claro, superando aí alguma questão ligada às barreiras linguísticas, né? E o terceiro grande impacto é a escassez, né? Então, a escassez, ela, do ponto de vista de empresas que, obviamente, tendo menos recursos, elas até muitas vezes se valendo aí acho que o Henry levantou a mão, vamos ver, você quer falar alguma coisa, Henry? Pode me interromper, tá? Não estou te ouvindo. Ele mandou no Oi? chat, eu acho. Consegue me Ah, ouvir? é? É, eu vejo no chat. Deixa eu ver. Pessoal, quem quiser me interromper, fica à vontade, tá? Eu estou aqui em full screen, mas
Não tô vendo aqui, o chat não tá aparecendo Você para quer mim. que eu falo para Pode ser, pode você, ser, Leandro? pode ser. Tô lendo aqui, do Henry. Leandro, como isso tudo funciona para profissionais que têm experiência no exterior e vêm com todos esses skills, tanto avançados quanto futuristas, em relação ao Brasil? Muita coisa aqui no Brasil ainda funciona de forma obsoleta e não absorvem muito bem esse novo growth skill. Perfeito, eu acho que essa é a grande discussão, né? Eu acho que essa é o grande, não digo temor, acho que temor seria uma palavra muito forte, mas é uma preocupação que nós temos, né? Quando você abre o mercado de trabalho a nível global, você tanto tem possibilidade, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, tem a oportunidade de ganhar em dólar, ganhar em euro, de repente trabalhando para uma empresa do outro lado do país, né? Sem ter que me deslocar, sem ter que abrir mão da minha família, do meu convívio aqui no meu país. Mas todos pensam isso, né? Então, outros países podem também começar a olhar para o Brasil e enxergar oportunidades profissionais. Tem questões, assim, que ainda travam um pouco isso. Eu acho que, principalmente nesse fluxo que o Henrique comentou, de profissionais vindo para cá, que é a questão do idioma, né? Então, o português não é um idioma, por exemplo, estudado em países que são mais avançados do ponto de vista tecnológico do que o Brasil. Então, o fluxo natural ainda é que profissionais do Brasil busquem essas oportunidades em outros países. Então, acho que essa é uma barreira que, de certa forma, nos protege, talvez não pelo melhor motivo, mas não deixa de ser uma proteção. A competitividade da moeda também é um ponto que ainda em tese, também não seria tão atrativa para olhar para outros mercados que pudessem ter interesse no mercado local, mas tudo isso é um começo de um grande movimento que tende, nos próximos anos, a se evidenciar ou, de repente, a diminuir, mas a gente já começa a enxergar possibilidades de trazer essa questão da competição global para os empregos e isso ser mais um desafio de carreira para a maioria dos profissionais, né? Bom, continuando aqui, falando sobre escassez, né, que a gente fala de escassez, estava comentando que isso traz para as empresas um desafio de menos recursos, de menos vendas, e com isso também a empresa acaba muitas vezes apertando, né, acho que também essa não é a melhor palavra, mas para ficar bem coloquial e vocês me compreenderem, acaba muitas vezes pressionando, apertando ali quadro, diminuindo equipe, tentando otimizar o máximo que pode para que a empresa fique o mais enxuta possível, né? Então, esse é o cenário que a gente percebe dos três grandes impactos do coronavírus, né? E a gente ainda olha para uma outra questão, né? Então, eu estou aqui reunindo elementos para a gente começar a falar sobre as habilidades. A gente ainda olha para uma outra questão que é novas profissões que estão surgindo, como, por exemplo, o bioinformacionista, que é um profissional de medicina, conhecimento de tecnologia, que estuda questões genéticas e faz análises, por exemplo, de predisposição de doenças para que as pessoas possam começar um tratamento precocemente, né? Estou falando aqui, por exemplo, de gestor de qualidade de vida, estou falando aqui de fazendeiro vertical, estou falando de perito forense digital, quer dizer, são novas vagas, novas profissões que não são tão usuais, tão comuns ainda, mas já começam a aparecer. Se vocês forem, por exemplo, no Google agora e pesquisarem bioinformacionistas, vocês vão perceber que já tem vaga, já tem uma explicação e começam a surgir no mercado vagas, digamos assim, até certo ponto exóticas, né, para muitos de nós, né? Bom, então todo esse cenário ele traz esse sentimento que é o sentimento que eu comentei no começo, que é como que será o meu futuro, né? Que eu acredito que é o sentimento que trouxe vocês até aqui, né? A preocupação em relação a como ficam os desafios para o futuro, né? Eu eu sou fundador da Hub Education. A Hub, na verdade, talvez tenha sido uma das maiores contradições da minha vida, porque eu sempre fui um péssimo aluno, e obviamente durante muito tempo eu me culpei muito por isso, mas eu acho que ao longo do tempo, com um pouco mais de maturidade, eu comecei a perceber que eu era, na verdade, muito ruim em me adaptar a um modelo que já era ultrapassado, um modelo que já era obsoleto, que é o modelo tradicional que ainda existe nas escolas, nas faculdades, ou na maioria delas, que enfim, já foi, né? Ficou, acho que tanta coisa mudou e a gente ainda tem um sistema educacional que não nos prepara da maneira como deveria para os desafios contemporâneos, né?
E eu, quando assumi esse desafio de fundar a Hub e iniciar esse trabalho, eu me dediquei especificamente a 2 assuntos, né, que me chamam muito a atenção e que eu tenho me dedicado e lido muito, estudado muito, buscado muito conhecimento em torno desses 2 assuntos, né. O primeiro é como as pessoas aprendem, então eu acho que a forma de aprendizado hoje, ela está muito ligada também, à capacidade, né, que a pessoa tem de absorver novos conhecimentos, de se desenvolver, e hoje aqui na Hub a gente fala muito, usa muito uma expressão que é a experiência de aprendizado. Então tudo que a gente tenta fazer, seja uma imersão, seja um evento, seja um bootcamp, seja uma missão nacional, internacional, uma visita técnica a alguma empresa, a gente pensa muito nessa questão da experiência de aprendizado, né? Tentando fazer com que esse momento seja cada vez mais eficiente do ponto de vista de aprendizado na vida das pessoas, né? E o segundo tema é justamente o que elas precisam aprender. Então a gente olha muito para essa questão das habilidades, das competências, de tudo que tem se discutido muito nos últimos anos em relação a essas novas habilidades, né? Bom, deixa eu dar ok aqui para Denise. Bom, então a gente, quando pensa nesses desafios de novas habilidades, de novas competências, costuma vir à cabeça, e eu acredito que muitos de vocês também já tiveram contato com esse material. Se não tiveram também, essa apresentação vai estar à disposição depois, e estão aqui, né, as imagens e os links também. Existem muitos estudos, muitos relatórios falando sobre as habilidades do futuro, sobre o profissional do futuro, sobre as empresas do futuro. Acho que um dos estudos mais bem avaliados, um dos mais reconhecidos e também um dos mais discutidos, ele é o do Fórum Econômico Mundial, que traz, por exemplo, aqui nessa imagem que vocês estão visualizando, a evolução das competências, né, quando analisadas em 2015 e agora em uma análise um pouco mais recente para esse ano de 2020. Aqui também mostra um pouco do impacto, né, de novas habilidades, das mudanças dessas habilidades por indústria, por país, então quais são os países que vão ser mais ou menos impactados com essa mudança no mapa de competências, quais são os setores que vão ser mais ou menos impactados por essas mudanças de core, de skills, e o que a gente percebe é que uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente no final do dia está falando de grandes mudanças e grandes transformações, né? Aqui também mostra, por Leandro, eu exemplo. posso te Oi, interromper um minutinho? pode sim. Né, porque eu estou vendo aqui um complemento da pergunta do Henry, e eu não sei Hum, se você cobriu, porque talvez ele não esteja conseguindo falar. tá, Então complemento aqui que ele está comentando que ele ficou 7 anos fora no Canadá, sete anos tá, fora do país. Quando voltou com muitos skills, ele não conseguiu se encaixar muito bem aqui e acabou abrindo a startup dele fora. sim. Então, assim, ele queria complementar-se a pergunta, porque, no fim o contexto pareceu que ficou que ele estava se referindo a um profissional de fora, mas estava perguntando sobre o caso dele, por exemplo. Então, assim, saiu, ganhou aí um bocado de skills, mas parece que não se encaixa muito bem aqui ainda. Entendi, perfeito, Henry. Acho que agora esse cenário atual ele te traz, não sei se é o caso, mas mais possibilidades ainda, né? Porque numa competição global, você que tem esse background internacional, em tese está até mais preparado para alguns desafios. Mas essa é a dor de muitos profissionais, né? Que se qualificam fora e que muitas vezes não encontram no seu país de origem o reconhecimento devido, talvez, para essas habilidades, para essas competências que foram adquiridas em outros países. De maneira alguma eu estou desestimulando, né, que as pessoas estudem, principalmente se tiverem a oportunidade de estudarem fora, porque são inúmeros os exemplos de profissionais que voltaram de Harvard, que voltaram de Stanford, que voltaram de grandes escolas de negócios, né, em SEAD, na França, por exemplo, e empreenderam ou se destacaram como executivos, mas eu acho que isso que o Henrique colocou, tanto nesse movimento de voltar ao Brasil, né, como também das pessoas que aqui estão, ele tem muito a ver com esse link que eu falei no começo, que se quebrou.
né, que é a relação entre formação e skills, muitas vezes ela não está ligada ao sucesso profissional, né? Aliás, o que a gente enxerga cada vez mais são pessoas muito bem qualificadas do ponto de vista de formação, do ponto de vista técnico, que são frustradas ou que de repente não são reconhecidas como deveriam em relação à sua atuação profissional. Um pouquinho mais para frente eu vou destacar um pouco mais esse ponto, né? Pessoal, eu estou com a minha tela aberta aqui, então quem quiser falar, começa a falar que eu estou ouvindo e a gente vai discutindo, né? Bom, tendo feito esse panorama sobre esses estudos, né, que saem, e aí eu destaquei aqui alguns do Fórum Econômico Mundial, o que fica, né, a pergunta que eu me faço e a pergunta que eu me fiz, né, durante muitos meses, né, talvez até mais do que um ano, e acho que vocês também devem ter um pouco dessa reflexão, será, né, será que é isso mesmo? Será que se eu pegar ali o relatório do Fórum Econômico Mundial e buscar me desenvolver naquelas habilidades e eu vou conseguir atingir meu sucesso, vou conseguir atingir os resultados que eu desejo, né? A gente vive um momento que ele é até certo ponto contraditório, né? Porque a gente nunca teve tantas lives, tantas palestras, tantos livros, tantos cursos, ou seja, tanta coisa do ponto de vista de conhecimento acontecendo, e isso, por incrível que pareça, muitas vezes acaba gerando até um excesso de informação que tira de nós um pouco do foco, um pouco daquilo que realmente faz sentido, um pouco daquilo que realmente vai fazer a diferença na carreira de cada um, né? E foi a partir daí, então, que eu comecei a mapear e modelar inúmeros profissionais, centenas de profissionais no Brasil e no mundo, e começar a estudar um pouco dessas histórias e entender um pouco do que tinha feito diferença na vida de cada um, né? Para reunir esse conjunto de habilidades, que são as habilidades que têm projetados profissionais para o sucesso, para o seu crescimento, para a sua realização. Antes de entrar especificamente nas habilidades, eu vou trazer mais um elemento de contexto que ele é importante, né? Hoje a gente vive um momento de enfraquecimento social, tá? Que eu não estou me referindo a nenhuma questão política, acho que nem a proposta que a gente trazer esse tipo de discussão, mas um enfraquecimento social da relação empregador e empregado, né? Por que esse enfraquecimento ele acontece, né? Porque as pessoas, o indivíduo, ele tem cada vez mais dificuldade de encontrar na empresa a resposta para suas questões, né? A resposta para a sua prosperidade, para o seu bem-estar. Óbvio que existem exceções, e acho que o tempo todo elas estão sendo bem noticiadas, mas quando a gente olha para o trabalho, para o emprego de uma forma um pouco mais sistemática, de maneira geral, a grande maioria das empresas tem falhado, né, em conseguir criar dentro de seus ambientes um local, né, onde esse profissional se sinta bem o suficiente a ponto de creditar a essa empresa em que ele trabalha anos da vida dele e apostar que através daquele emprego, daquele trabalho, ele vai conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, o que a gente percebe é que essa relação empregador e empregado, vai se enfraquecendo, vai ficando cada vez mais frágil à medida que as pessoas têm os seus objetivos, seus desejos e muitas vezes não encontram nas suas empresas as respostas que gostariam, e as empresas também, por sua vez, têm falhado, né? Essa é a verdade, em também construir ambientes que possam trazer essas respostas para os colaboradores, salvo, como eu já falei, algumas exceções de empresas que têm uma cultura de gestão de pessoas, de ambiente que realmente serve de exemplo aí para muita gente. O segundo ponto desse contexto é o avanço tecnológico, atingindo a mão de obra mais simples, né? E aqui eu trago a palavra simples no sentido de oposto de complexo, né? Que são muitas vezes os primeiros empregos de muitos profissionais, ou onde muitas pessoas buscam ali uma saída, né, para o seu trabalho, para a sua realização. Eu acho que um case que está quente aí na mídia, que eu acredito que vocês tenham acompanhado, por exemplo, aqui, inclusive de uma empresa aqui de Campinas, né, onde eu moro, é o case do iFood iniciando os seus testes com drone, né? E a gente sabe que esse é um exemplo quando a gente fala de autoatendimento, quando a gente fala
de tantas outras tecnologias que vão avançando, a tendência é que essas tecnologias elas passem a ocupar cada vez mais um espaço que hoje, né, o que até hoje é dedicado aos profissionais no mercado de trabalho. Com isso, essas oportunidades elas se fecham. Óbvio que outras se abrem. Há essa discussão de pano de fundo de como, né, você pode de repente fazer um entregador, um motoboy, se transformar em um operador de drone, né? Acho que essa é uma questão que vai até além do campo da iniciativa privada, envolve até questões de política pública, mas o fato é que a velocidade com que a tecnologia avança indica que a gente deve ter uma ocupação cada vez maior de tecnologia no mercado de trabalho, podendo aí potencializar um desemprego, especialmente da mão de obra mais simples, né, nas operações. E o terceiro elemento que a gente já falou é a pandemia pressionando remuneração, pandemia redefinindo questões de carga horária, né? Foram milhões de pessoas, por exemplo, que foram impactadas pela medida provisória, né, que permitiu que as empresas pudessem reduzir a jornada de trabalho, por consequência, o salário. Então, isso impacta, né, a relação empresa e colaborador, e também, como eu já falei, em relação ao trabalho remoto, a questão da presencialidade do trabalho, que vem se mostrando, em muitos casos, não tão necessária, talvez, quanto a gente imaginou que era, né? Então, também não são poucas as notícias de empresas que já anunciaram home office até o final do ano, outras anunciaram para sempre, e há essa discussão cada vez mais latente em relação à real importância da presencialidade para a execução do trabalho, né? Então, qual que é o resultado disso, né? O resultado prático, e aqui eu tô fazendo todo esse pano de fundo para que vocês entendam que a gente está dentro disso, né? A gente está no meio de um oceano aí onde tudo isso está acontecendo, e para o bem ou para o mal, para as oportunidades e para os desafios, a gente precisa ter essa consciência de tudo que nos cerca, né? Ainda que não necessariamente a gente esteja aí no olho do furacão, né? Mas o resultado disso é aumento de desemprego, aumento da informalidade, né? E a frustração, porque se a empresa ela não representa para o profissional que já representou em outras épocas, né? Quando, por exemplo, os nossos pais ou até mesmo os nossos avós nos recomendavam, né, que a gente entrasse numa grande empresa, preferencialmente numa multinacional, e que ela seria um caminho para que a gente tivesse uma vida estável, confortável. À medida que isso se torna cada vez mais incerto, o ser humano ele traz um sentimento de frustração em relação ao futuro profissional dele e todo esse sentimento de insegurança, né? E a reação a esses sentimentos, ele basicamente passa por esses três pontos, né? O primeiro, e o que a gente estimula, e eu vou falar um pouco mais sobre isso logo ali à frente, é o empreendedorismo, né, que a gente entende que o empreendedorismo é um caminho sem volta aí para lidar com toda essa situação. O trabalho autônomo, né? Então, de repente você não tem condições ou interesse mesmo de montar uma empresa, mas você é muito bom naquilo que você faz e você pode prestar esse serviço, né, de maneira autônoma para outras empresas, e aí também com isso a gente puxa a tal da pejotização, que deve aí, em algum momento ser impactada por uma questão também mais burocrática, né, do ponto de vista de governo mesmo, mas que hoje acaba muitas vezes sendo uma saída para que alguns profissionais ganhem mais do que ganhariam, né, se fosse no outro regime de contratação. Para as empresas, muitas vezes acaba sendo uma saída também para poder remunerar melhor esse profissional. Então, óbvio, há questões aí a serem discutidas do ponto de vista tributário, né, mas aqui eu estou falando de fatos, né, estou só contextualizando e trazendo um pouco do que acontece hoje, que é o crescimento da pejotização, né, do colaborador que ele é PJ, né? Então também a gente está de frente para um momento que pode, né, pode estar marcando o começo do fim da era do emprego, né? Então acho que todo esse cenário, todo esse contexto, ele pode estar marcando o começo do fim da era do emprego. Quando eu falo pode estar marcando, pode ser que aconteça, muita gente às vezes fala assim, pô, mas você não trabalha muito ligado ao futuro, a tendências de inovação? E a minha resposta sempre é a seguinte, né? Que quem cravar
as coisas e falar assim, vai acontecer exatamente isso, provavelmente está errado, né? Porque realmente a gente vive num mundo que é muito incerto e o trabalho do profissional que faz o mapeamento de futuro não é acertar na loteria, né? O profissional que faz o trabalho de mapeamento de futuro é enxergar os possíveis cenários baseado em dados, baseado em current, em observação, para conseguir entender dentro dos possíveis, dos prováveis cenários de futuro, quais são as oportunidades para profissionais e para as empresas, né? Então, eu acredito, né, faço aqui uma predição de que a gente pode estar vivendo nesse momento o início do fim da era do emprego como nós conhecemos, né? E aí, tendo dito tudo isso, vamos então já para a reta final, porque o tempo voa. O que está no radar, então? O que tem feito profissionais se destacarem? O que tem feito empreendedores atingirem seus objetivos, né? Terem sucesso nas suas jornadas, né? Primeira coisa é o seguinte: é, a gente sempre olhou muito, né? Quando eu falo a gente, inclusive eu, a gente sempre olhou muito para a educação como uma forma de nos preparar para alguma oportunidade que uma empresa iria oferecer, né? A gente muitas vezes e isso é fácil de buscar na memória, se não aconteceu com vocês, mas com algum amigo que de repente falou assim: eu gosto mesmo de arquitetura, mas eu acho que esse mercado não tem tantas oportunidades, então eu resolvi, por exemplo, me formar em direito, né? Ou eu gostava de A, me formei em B, gostava de C, me formei em D, e assim por diante. Então a gente sempre foi buscar o conhecimento como forma de utilizar esse conhecimento para buscar uma oportunidade profissional que pudesse ser melhor do que aquilo que a gente de repente enxergava na nossa profissão predileta, né? E aí a primeira provocação que eu faço, o primeiro insight que eu deixo é que isso mudou, né? Isso mudou porque hoje, como eu falei, as carreiras elas não são tão claras, então você Leandro, acho que escolhe. o Miguel está pedindo para falar. Opa, vamos lá, Miguel. Oi, Miguel. Oi, oi, Oi. oi, alguém está me escutando? Estou escutando, Sim, Miguel, pode falar. Ok. Desculpa ter interrompido, mas é que estava tão boa. Me apresento, sou Luiz Miguel. Eu moro atualmente na Suíça há 16 anos. Eu nasci em São Paulo e cresci no Rio. Eu gostaria só de compartilhar até mesmo esses comentários que o seu Diniz, né, Isso. tem feito, e eu concordo plenamente, em gênero, número e grau. E não é para fazer publicidade nem nada, mas eu também escutei a outra pergunta do outro rapaz, justamente da experiência que ele teve no Canadá, se eu não me engano, durante 7 anos, e que houve realmente uma certa dificuldade, até mesmo de entendimento. Foi isso. Me corrija se eu estou errado. Sim, sim. Não, isso É. mesmo. Exato. Então, eu criei uma empresa aqui, estando aqui na Suíça, né, onde eu moro há 16 anos, e realmente essa dificuldade eu compreendo perfeitamente por ter vivido e ainda passando por algumas dificuldades, mas é com relação ao quê? Eu só queria compartilhar minha experiência, se vocês... É porque vou ser muito breve, né? Vamos lá. O senhor falou de oportunidades que teve a pandemia, uma nova evolução. Eu acho que essa pandemia é mais no sentido comportamental do que com vagas. Eu acho que reflete justamente em tudo aquilo que o senhor disse ainda há bocado. Tem um lado bom da pandemia também, infelizmente tem um outro lado também, mas ele realmente nos impulsiona a tomar e refletir, talvez, para expandir mesmo, achando novas soluções. E eu, não é, eu sou designer de relógios, entende? Não tem nada a ver com a minha área, mas eu criei uma empresa que se chama Mikael Importex e justamente aproveitando essa pandemia, né, por uma razão não só econômica, mas por uma razão também de história, de problemas de ser do grupo de risco, por exemplo, etc, etc. E essa dificuldade que eu tive realmente de encontrar pessoas no Brasil realmente foi complicado porque a comunicação e o fato de você ter absorvido realmente, e eu concordo plenamente até com o esqueci o nome dele, existe Henry. mesmo Henrique, existe realmente essa dificuldade,
Por quê? É cultural realmente. Depois que a pessoa passa um certo tempo fora de um país, ela absorve, e até mesmo ela no início, eu falo por mim, Uhum. existem certos conflitos culturais, mas, poxa, foi sempre assim? E por que que é assim? E depois existem os outros problemas, como o senhor evocou, que talvez tudo isso vá realmente mexer na parte tributária, que será necessário, até porque as transações sejam mais rápidas. Eu falo também por experiência, porque a exportação do teste que eu vendo, 100% suíço, para ir para o Brasil, ele é realmente também nesse sentido, né? A gente sofre com os Sim. tributos, a gente sofre com achar um profissional competente no Brasil, mas existe, eu achei, é possível, e eu compreendo que até existe realmente o Henrique que fez, né, abriu fora do país, realmente porque encontrou, mas existe essa dificuldade, mas existem sim pessoas no Brasil capacitadas, eu achei, e eu acho que realmente a situação atual da sociedade é um reflexo realmente das escolhas feitas, seja pela iniciativa privada, seja pelo governo, e é um pouco cultural, já virou até um pouco cultural realmente, esse negócio de dizer que virou viral, né, uma virose, dizer que Uhum. sempre é cultural. Eu acho que o brasileiro, ele sempre foi muito criativo, tem uma pesquisa e tudo, como você evocou do fórum, mas na verdade o brasileiro é a pessoa que mais se coloca para baixo entre os outros países, né, o nível da moral. Parece que nunca que vem do Brasil é bom, e eu percebi isso também com os próprios profissionais do Brasil, que sempre insistiam em focar sempre Suíça, Suíça, Suíça. E eu, da minha parte, eu acho que não. Eu acho que são os dois, entende? E, Sim. e acho que a responsabilidade maior é de quem vota. Então fica aí, na hora de É, votar, é votar pensando em você e não pensando em quem promete. Desculpa se eu é. fui longo, mas Não, eu imagina. adorei a conferência. É isso? Aqui já são É muito 14 isso. da manhã, mas eu tô acordado ainda. Ah, que bom. Miguel, Eu obrigado pela agradeço. contribuição. Agora a Uhum. gente entra justamente um pouco nisso que você falou, né? Então, Então, eu estava desculpa. comentando que a gente sempre buscou, né, se qualificar no sentido de atender a expectativa de uma empresa ou de um mercado, e que hoje, né, a gente tem que começar a olhar para aquilo que a gente gosta. E quando você comentou, Miguel, Uhum. eu ia falar justamente o seguinte, que hoje há tanta gente fazendo tantas coisas, né? Que a ideia de que você vai ser bem sucedido em uma carreira só porque ela supostamente tem mais oportunidades, mesmo Sim. que você ainda não seja Uhum. apaixonado por aquilo, Uhum. é muito difícil, né? É muito difícil de Eu você sei, acreditar nisso, eu porque sei. sempre tem alguém apaixonado por aquilo que você está É, fazendo, né? E que muitas eu vezes você está sei. fazendo como oportunidade. Atualmente Então, no Brasil são 267 empresas que vendem testes e é uma competição muito grande, mas eu tenho uma paixão e um histórico muito grande, porque eu sobrevivi também por causa de uma máquina de respirar em 94. Então tem muito mais além do que uma paixão e apenas ganhar dinheiro, entende? Eu é acho que, isso aí. como eu disse, é aquilo que eu falei antes. A situação atual da sociedade é porque eu acho que as empresas elas também abusaram ao longo dos anos, explorando realmente. Eu falo isso porque em agências como, não vou dizer, Lupo, GM, é, Miguel, deixa eu fazer pronto, uma propostinha aqui perdão, só para você. É o perdão, seguinte: perdão, para eu conseguir cumprir o prazo, deixa eu concluir essa parte perdão, e perdão, aí a perdão, gente perdão, toca depois perdão, um momento de discussão, tá bom? perdão, perdão, obrigado, desculpa. Imagina, por nada. Vamos lá, ó. Então, growth skills, né? Habilidades que vão impulsionar o crescimento. Esse profissional do futuro, ele tem um nome, né? Esse nome é empreendedor, ou no caso de mulheres, empreendedoras, e tem um sobrenome, que é vendedor e vendedor. Então aqui estão as duas primeiras características, né? As duas primeiras habilidades do profissional do futuro. Por todo o contexto que eu falei, aumentando cada vez mais a iminência do fim de uma era do emprego, né? O profissional ele precisa começar a se enxergar quase que como um prestador de serviços, muitas vezes da própria empresa onde ele trabalha. E mais do que isso, né? Se ele estiver atuando naquilo que ele gosta e se ele for buscar ser o melhor naquilo que ele faz,
A tendência, né, é que cada vez mais esse profissional ele possa atender mais do que uma empresa. E eu, por exemplo, tive próximo a mim muitos exemplos de pessoas que, mesmo com todas essas dificuldades durante a pandemia, elas eram muito boas naquilo que faziam e acabaram suprindo muitas vezes uma redução de jornada ou até mesmo um pouco de arroxo financeiro, né, salarial, prestando serviço naquilo que elas eram boas para outras empresas, né? De novo, pensando isso, inclusive, amanhã depois, quem sabe, numa escala global. Então, primeira coisa é olhar para a competência de empreendedorismo e olhar para a competência de vendas, né? Acho que não dá mais para a gente ter, se é que existe ainda, algum tipo de preconceito em relação à atuação de um vendedor, à atuação de uma vendedora, né? Eu acho que essa é uma habilidade que todo e qualquer profissional daqui para frente precisa dominar, precisa conhecer, porque é isso que vai potencializar um pouco das oportunidades de carreira. Esse profissional do futuro também, né, ele carrega no coração, coloquei até uma setinha aqui na direção do coração, o propósito, né, que tem a ver justamente com essa questão que eu coloquei agora há pouco, de você trabalhar com aquilo que você ama, né, que você se realiza, que você é feliz, que você acredita que você faz bem. Isso hoje em dia ele é muito mais importante, inclusive, do que você simplesmente buscar uma oportunidade onde supostamente existem mais oportunidades. Porque, como eu falei, a competição ela é tão grande que dificilmente você vai entrar numa carreira, se essa carreira não for o seu sonho de vida, dificilmente você vai conseguir ser o destaque nela, porque com certeza essa carreira é o sonho de vida de alguém. Por pior que possa parecer o trabalho, por mais complexo e difícil que ele possa parecer, saiba que tem alguém que ama e deseja fazer aquilo que hoje muitas vezes você está fazendo. Logo, você tem que ter esse conhecimento, né, esse autoconhecimento, para identificar o seu propósito e para começar uma jornada rumo a essa, enfim, essa vocação, né, que esse profissional possui de uma determinada área, de um determinado setor. Então, acho que isso é algo indispensável. Das pessoas que eu estudei, foram muitas, todas tinham um propósito muito forte, né? Tinham uma clareza muito grande do que queriam fazer da vida, inclusive muitas vezes, independente se isso ia dar dinheiro ou não, na maioria das vezes deu, né? Mas a pessoa queria trabalhar com aquilo, queria fazer aquilo, pronto, acabou, e foi buscando melhorar e evoluir naquilo que ela fazia. Na cabeça, esse profissional ele traz uma habilidade que essa é quentinha, né, nova, ela tá começando a ser discutida agora, que é a inteligência adaptativa. Vocês já ouviram falar de QI, né, que é a forma como a gente se refere à nossa inteligência racional, digamos assim, né? Vocês também já devem ter ouvido falar de QE, que é a forma como a gente se refere à inteligência emocional. E agora a gente mais do que nunca tem que trabalhar e tem que desenvolver a inteligência adaptativa, porque se há uma certeza no mundo é de que as coisas vão mudar cada vez mais e cada vez mais rápido. Portanto, esse profissional tem que ter a cabeça aberta para conseguir se adaptar, seja qual for o cenário, seja quais forem os desafios, você precisa ter essa competência da inteligência adaptativa que passa por flexibilidade, passa por outras habilidades. Eu tenho uma recomendação aqui para vocês de leitura, que é esse livro do Otto Scharmer, que chama Teoria U. Eu acho que esse é um livro que traz uma boa base para você começar esse processo de desenvolvimento da inteligência adaptativa, né? Para quem não tiver a oportunidade de ler o livro, eu vou só contextualizar um pouco do que ele representa, né? Se a gente vive em um mundo que gera cada vez mais informação e logo o ser humano ele tem uma capacidade de armazenamento dessas informações, tão importante quanto aprender é desaprender, né? E eu acho que o Otto ele traz um pouco dessa reflexão de você muitas vezes se desconstruir antes de tentar construir algo novo. Eu que, como vocês sabem, atuo com educação e tenho feito um trabalho ligado, né, à educação com muitos executivos, com muitos CEOs, eu posso afirmar categoricamente que o nosso maior desafio hoje, nas discussões, em mentorias, em eventos, em tudo que a gente realiza,
não é ensinar algo novo, é fazer a pessoa desaprender aquilo que já não é mais tão útil, digamos assim, mas que muitas vezes foi aquilo que trouxe a pessoa até onde ela está, né? Então esse processo de esvaziamento intelectual para que você possa aprender coisas novas, aprender metodologias, aprender novas tecnologias, ele é imprescindível e eu já aqui deixo esse insight para vocês, que tem sido um dos maiores desafios da maior parte dos profissionais, né? A gente não pode ter a pretensão de achar que a gente vai conseguir estudar, ainda mais no conceito de lifelong learning, ou seja, educação continuada daqui até o resto da vida, não dá para a gente achar que a gente vai conseguir absorver tudo, a gente vai ter que ter essa capacidade de desconstruir algumas coisas que podem ter dado muito certo no passado, para poder enxergar novas oportunidades e aprender coisas diferentes daquilo que nos trouxe até aqui, beleza? Bom, e aí a gente começa o mapa de habilidades, né? Acho que o primeiro delas, e aqui a gente levanta essa bandeira, não podia ser diferente, é a visão de futuro, né? E eu sempre falo o seguinte, que os empreendedores de sucesso, eles têm muitas habilidades, eles têm muitas competências, os grandes profissionais, só que a gente muitas vezes olha para um profissional e enxerga uma marca, um DNA, uma identidade, e se vocês forem olhar para a nossa geração, para esse momento que a gente vive, quando a gente busca na nossa cabeça exemplos de empreendedores, e aqui vocês podem estar pensando em nomes, sei lá, como Steve Jobs, como Bill Gates, como Jeff Bezos, como Elon Musk, ou aqui no Brasil a própria Cristina Junqueira, que eu já citei, ou o Thales Gomes, que eu também já citei, o Guilherme Benchimol, da XP, enfim, quando a gente começa a imaginar aí uma lista de empreendedores na nossa cabeça, e também muitas vezes dentro das empresas que a gente atua, a gente começa a olhar por os executivos que têm uma liderança, o que a gente percebe é que todos têm muitas habilidades, muitas competências, mas eles têm uma marca, e geralmente essa marca está diretamente ligada à visão de futuro. Então, eu gosto muito até de uma frase, né, que diz o seguinte, né, o Senna que disse essa frase, ele falou assim, quando tá sol, você não consegue ultrapassar 15 carros, né, ele estava se referindo aos dias de chuva, que ele ia muito bem nas corridas, né, e até pegando um gancho naquilo que o Miguel falou, né, a pandemia, não digo que ela trouxe coisas boas, mas toda crise deixa um legado, e toda vez que o mercado se movimenta desse jeito, para o bem ou para o mal, ele abre oportunidades que muitas vezes com o dia de sol, né, como se referia o Ayrton Senna, a gente não conseguiria lançar um produto, lançar um negócio, ou fazer alguma coisa diferente, mas para isso você precisa aprender a mapear o futuro, identificar oportunidades no futuro, porque é aí que você vai se posicionar. O Bill Gates também tem uma frase muito emblemática que é a seguinte, né, ele fala assim, o segredo para você ter sucesso é observar para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro, né? Então, com essa simplicidade, um dos homens mais ricos do mundo define o segredo do sucesso e a gente acredita muito nessa habilidade de visão de futuro. Outra característica que é, assim, podem observar, né, e eu quero que vocês questionem mesmo todos esses itens, porque é fruto de estudo, de observação, e acho que vocês vão identificar muito disso que eu estou falando nos profissionais que vocês admiram e se inspiram, né? Mas uma excelente comunicação, né? E aí, quando eu falo de comunicação, um primeiro grau aí, inclusive questões ligadas à língua estrangeira, que ainda é uma barreira grande para muitas pessoas, né? A fluência mesmo, né? E aí a gente vai para outras dinâmicas de comunicação que permitem, inclusive, até pessoas que são mais tímidas se expressarem, se comunicarem com poder, né? Então, você tem a oratória, que é aquela pessoa, aquele profissional que ele é mais tem essa facilidade, né, de expressão, e aquele profissional que é mais introspectivo, ele pode se expressar através de técnicas, por exemplo, de copywriting, que é a escrita persuasiva, ou de UX writing, que é a experiência, né, do usuário ao consumir um determinado conteúdo. Então, você não precisa ser, assim, numa linguagem bem coloquial, um grande falador para conseguir se comunicar com excelência, né? Hoje, as redes sociais, todo mundo digital, ele permite que você se comunique de maneira muito poderosa, utilizando essas habilidades, por exemplo, de copy e de UX Writing, né? Outra coisa que é indispensável também para o profissional do futuro
e essa é uma das competências que mais aceleram o crescimento de um profissional, é conhecer o novo marketing, né? O novo marketing, aqui eu me refiro ao marketing digital, as questões ligadas à experiência do cliente, ao customer experience, né? Que inclusive é uma área de especialidade minha, onde você coloca o cliente no centro da jornada, da estratégia, da criação de produtos, da comunicação, e a partir do seu cliente você consegue então desenvolver. Ah, Leandro, mas eu sou da área financeira. Legal, né? No final do dia, o financeiro também fala ali com o cliente, né? Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, não deixa de ser um cliente. E quando a gente faz o estudo de jornada, e a gente, quando faz isso, busca mapear o que a gente chama de pontos de contato, né? Muitos pontos de contato que fazem, às vezes, uma empresa perder um cliente ou ganhar ou fidelizar, não acontecem exatamente dentro do processo de venda. O que acontece muitas vezes é que as empresas investem muito no seu processo de venda e aí falham muitas vezes num pós-venda, que envolve questões, sei lá, ligadas ao administrativo, ao financeiro, ao RH e tantas outras áreas da empresa. Então, independente da área de atuação, independente do que você quer fazer, mesmo que você faça assim, eu trabalho B2B, eu quero empreender vendendo para outras empresas, quem vai comprar de você é uma pessoa ali representando uma outra empresa. Então, entender o marketing e conciliá-lo com o customer experience é indispensável. Para isso, tem uma metodologia poderosa, que é Design Thinking, né, onde você é uma disciplina que a gente chama de Human Centered Design, ou seja, é o design voltado a partir do ser humano, então é onde você começa a entender um pouco melhor esse consumidor e a partir daí criar um exercício lá de empatia, de ideação, para você construir soluções a partir do problema que esse consumidor apresenta. E quando você vai para o mercado apresentar esse produto, aí a gente tem hoje as estratégias de growth hacking, né, que são muito utilizadas para validação, para prototipação e até mesmo muitas vezes para um ajuste final ali de produto. Quando você lança no mercado, especialmente se é um serviço, você tem ali no growth condições de colher dados importantes para fazer um ajuste fino aí no seu produto. E também uma outra área de estudos aí que eu recomendo é o design, mas o design não só do ponto de vista estético, né, o design orientado à experiência, então aqui eu estou falando de user experience, e aqui eu estou falando de user interface. A partir do momento que a gente digitaliza muitos processos, né, dentro lá do tópico que eu comentei da transformação digital, a interface do usuário e a experiência do usuário com esses ambientes digitais, elas passam a ter um papel fundamental, né, indispensável dentro da estratégia de qualquer empresa, e todo profissional também tem que pelo menos ter um conhecimento, né? Agora, esse momento, geralmente, quando eu apresento as minhas palestras, é o momento que eu começo a perceber que as pessoas falam assim, mas isso não tem nada a ver com a minha área, né? E acho que esse é um grande ponto, né? Hoje, tudo isso tem a ver com a sua área. Não tem mais uma área que é alheia aos desafios das empresas e da humanidade e que você não precisa saber necessariamente dessas coisas porque não tem a ver com a sua área, né? Continuando, gestão de projetos, acho que também está na linha de frente aí das habilidades, métodos ágeis, né? Então, quanto mais você puder estudar esses métodos ágeis, melhor. Então, a gente fala de Lean, fala de Kanban, fala de Scrum, mas tem muitos outros, né? Talvez esses sejam os mais famosos, mas sem dúvida nenhuma você compreender os métodos ágeis é um caminho importante para que você consiga também, né, se manter atualizado e organizar sua produção, seu crescimento. Não tem como, né, abrir mão da parte de tecnologia, essa é uma barreira grande, inclusive, e ela é uma barreira que muitas vezes causa uma ilusão de ótica, né, porque quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente já imagina assim, o programador de fato, e claro, né, essas vagas são oferecidas em abundância no mercado, e há de fato também uma escassez de profissional, então, óbvio que se tiver alguém ouvindo aqui que tem uma predisposição para trabalhar como um programador, como programadora, há, sem dúvida nenhuma, essas oportunidades no mercado. Mas essa camada tech, né, que muitas vezes tem a ver com a lógica de programação, você não precisa
necessariamente escrever um código, mas você entender o que está por trás da construção, por exemplo, de um software, de um sistema, né? Por exemplo, você compreender, né, a coleta, o refino e o uso de dados é muito importante, inclusive para cargos de gestão, né? Eu costumo dizer que quem entende a tecnologia resolve os problemas de maneira diferente. Eu tenho um exemplo péssimo para isso, mas, assim, eu fico brincando, mas, por exemplo, se eu chegar na minha mãe e falar assim, mãe, eu preciso comunicar, sei lá, 1.000 pessoas amanhã sobre um evento que a gente vai realizar. O mindset da minha mãe, ele é um mindset analógico, então ela vai pensar em, sei lá, escrever uma carta, colocar no correio, fazer isso chegar na pessoa, né? Aí o mindset digital, pô, você vai falar assim, legal, vamos organizar um e-mail, vamos fazer não sei o que e tal, porque acho que é mais eficiente. O profissional de tecnologia, ele consegue enxergar um pouco mais à frente, né? Ele já vai criar um algoritmo que possa fazer isso e que possa resolver essa questão de uma maneira muito mais eficiente. Então, compreender tecnologia não necessariamente significa trabalhar diretamente em programação ou na ciência de dados, mas você precisa identificar quais são as oportunidades que essas metodologias, que esses conhecimentos oferecem para que você possa resolver problemas de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais moderna e muito mais alinhada com o momento que a gente vive, né? E claro, né, para quem de repente já estava estranhando, e para fechar aqui em cima, passei uns minutinhos, as tão faladas, né, soft skills, ou skills humanas, ou skills comportamentais, cada um dá uma denominação, mas que tem muito a ver com, né, de fato, as habilidades humanas, e aqui eu destaco 4 dessas habilidades, que é a empatia, a diversidade, o respeito e a promoção da diversidade, né, não só por uma pauta simplesmente romântica, né, o que já seria muito nobre, mas principalmente porque em um mundo complexo você precisa ter o maior repertório possível de pessoas, comportamentos e pensamentos para encontrar as melhores soluções, né? A ética, que às vezes a gente pensa que não é um assunto a ser resolvido, né? Eu recentemente gravei um bate-papo com o Alexandre Pelais, e eu fiz a seguinte pergunta para ele, né? Eu falei assim, Pelais, parece que quanto mais a gente fala de futuro, de tendência, de inovação, e que no subconsciente das pessoas já vem aquele negócio do drone, né, da inteligência artificial, parece que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a discussão é sobre ética, sobre diversidade, sobre propósito, e eu vou aqui trazer para vocês o que ele me falou e que eu assino embaixo, que é o seguinte, né? Ele falou assim, Leandro, quanto mais a gente puder fazer em termos tecnológicos, mais importante vai ser o que a gente vai fazer com isso, né? Então, até parafraseando aí o Satya Nadella, que é o atual CEO da Microsoft, ele fala o seguinte, né, que em relação à tecnologia, a questão não é mais o que a tecnologia pode fazer, é o que ela deve fazer, e aí a gente entra numa questão ética muito forte, ligado a dados, ligado a, enfim, várias dimensões do uso da tecnologia. E por fim, né, e não menos importante, muito pelo contrário, quando você olha lá, por exemplo, no relatório do Fórum Econômico Mundial, onde ele aponta como a principal habilidade do momento a capacidade de resolver problemas complexos, esse é um convite à criatividade, né? Porque a resolução de problemas complexos, ou melhor, a criatividade, ela se alimenta de problemas complexos, né? O insumo da criatividade são problemas complexos, então nada melhor do que trabalhar, estimular e provocar a criatividade. Então, esses são os conjuntos, né, de habilidades, de competências que têm ajudado profissionais e empreendedores a crescerem e estudarem. Parece muita coisa, mas se vocês olharem tudo que se fala por aí, eu tive cuidado aqui de realmente trazer aquilo que eu tenho observado, tenho percebido que realmente tem feito diferença, né? Eu sei que talvez muitos de vocês pensem assim, poxa, mas e tal habilidade, e tal não sei o quê? Partindo da premissa que tudo é importante, e também partindo da premissa de que o nosso tempo ele é escasso, a gente tem que fazer escolhas, né? E esse é o meu repertório aqui, o mapa que eu tenho trabalhado, promovido, discutido, refletido. De tempos em tempos entra uma coisinha, sai outra coisinha, mas esse aqui é o nosso relatório, né?